Binha, vamos começar de novo, vamos falar um pouquinho, né? Acho que o pessoal te ouviu, mas vamos falar um pouquinho dessa maioridade aí da vida diabética, né? De Vamos, tudo que vamos, você vamos. tem vivido aí com o diabetes. Eu sou diabética desde os 4 para 5 anos de idade. Fiquei diabética. Minha mãe descobriu, tá lá tudo detalhado mais no meu primeiro vídeo, então não vou me ater tanto aos detalhes. Mas foi através de um exame de urina, etc. Fui chamada para dizer que realmente estava tendo umas alterações e endocrinologista. Vai para endocrinologista. Fomos nós, e lá a gente começou Minha mãe já sabia sobre o assunto, porque ela é enfermeira, mas ainda assim é uma coisa totalmente diferente dentro de casa, uma criança, uma filha, né? Então a gente já muda completamente o contexto. E a partir daquele dia foi inserida a picadinha na minha vida, porque é na verdade assim que a gente sempre chamou. Ai, tá na hora da picadinha. Então a insulina era a picadinha. Mas assim, nunca teve drama, nunca foi uma coisa assim, ai, coitadinha, vai tomar picadinha. Não, você tem que tomar picadinha, a partir de agora você vai tomar picadinha, porque você depende disso para viver, e ponto, vamos tomar a picadinha. Então, às vezes demorava um pouquinho, tipo, fazia um charminho, mas sempre ia, tinha o horário da picadinha e mandava ver na picadinha. Então, assim, no começo, lógico, qualquer criança, né, fica mais assim por conta da agulha. E antigamente, na época que eu fiquei diabética, não era essa agulhinha de 5 milímetros, de 4 milímetros, não, eram seringas, né? A gente não existia caneta, né? Então, era tudo à base da seringa, ampolinha, NPH, a R, né? Porque teve uma evolução muito grande de medicação também. Mas na época que eu fiquei diabética, e durante muitos e muitos anos, foi assim o meu controle, né? Fazia o testinho do dedo, fazia exames a cada 6 meses, via glicada. Então, assim, sempre foi muito certinho. E eu falo para todo mundo também, que eu acho que é importante, eu tenho uma irmã gêmea, univitelina, e ela não é diabética. Então, em casa, a gente tinha muito parâmetro, porque a minha irmã podia comer as coisas, quem não podia era eu. E sempre fui tratada dessa forma, não com dó, você não pode. Não, a gente vai ter que ver alternativas para o que você pode comer, só que esse daqui você não pode. E esse daqui você não pode. Eu fui ensinada desde pequena, quando não pode, não pode, não tem drama, né? Eu sempre falo, não tem drama. Não pode, não pode. Qualquer coisa na vida de qualquer pessoa, quando você não pode uma coisa, você não pode. No nosso caso, dos diabéticos, seria o doce, né? Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ver. Hoje tem muita fartura de doce diet, tudo zero, né? Na época que eu fiquei diabética, não existia Coca, não existia Guaraná, não existia Fanta, não existia nada, só existia Guaraná Dolly, que era o ó, né? Eu falava que eu preferia tomar suco e água, porque era um refrigerante assim que não dava, né? Então, assim, foi uma evolução muito grande. Hoje, o que eu vejo do diabetes, o que eu vejo do que nós temos, tanto com medicamentos quanto a parte de alimentação, eu falo, gente, ser diabético não. Se naquela época eu já não achava que a gente tinha drama, agora então, pelo amor de Deus, porque a gente tem absolutamente tudo. A gente tem ovo de Páscoa, a gente tem panetone, a gente tem tudo. A gente tem chocolate, está na farmácia, né? Na época que eu fiquei diabética, imagina que você achava um chocolate diet numa farmácia, tinha que procurar um lugar especializado, não sei o quê, para achar alguma coisa, receita que fazia em casa, né? Porque aí as mães sabem que vai para a festa de um amiguinho, não sei o quê, leva o kit diet. Eu levava o meu kit. Então, eu chegava com o meu kit de docinho, meu refrigerante diet, ó, é esse que eu posso, então, ponto. Então, assim, sempre tive uma vida muito, muito, muito normal, muito tranquila e com comparação à minha irmã, porque a minha irmã podia, então ela não deixou de comer e não deixou de beber e não deixou de fazer, porque a irmã dela era diabética, e isso eu acho que foi um ponto maravilhoso, da educação maravilhosa que minha mãe me deu, que meu pai me proporcionou, porque você tem que saber o que você pode, né? Você não pode esconder isso dos outros, né? E falar, não, eu não sou diabética. Não, você é diabético, você é diabético. Então, deixe que todo mundo saiba que você é.
porque ser diabético não tem problema nenhum. Pelo contrário, a nossa vida às vezes é muito mais saudável do que pessoas que não são diabéticas, né, Má? Porque a gente pode ver, porque a gente acaba criando, nem que seja a questão da atividade física, a questão de uma alimentação um pouco mais saudável. Então, a gente acaba tendo realmente uma vida mais saudável. Então, eu falo, é menos drama ainda. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, ser diabética não te impede em nada. Na minha vida, graças a Deus, nunca impediu de absolutamente nada. Nenhum sonho, nenhuma tarefa que eu quisesse, nenhuma viagem que eu quisesse. Casei, tenho uma filha linda de 8 meses. Então, assim, é uma vida completamente normal. Não vejo motivo nenhum para que desabone a questão da diabetes. Nenhum. E eu acho, até achei que é bacana isso que você falou sobre você... Peraí, ainda tá dando retorno, né? Acho que agora... Aqui não tá. Não? Eu acho que a forma muito bacana que você e sua família lidaram faz com que faça toda a diferença nessa forma de aceitação, lidar com isso, aprender com o diabetes e a questão da vida saudável. Porque, na verdade, o que eu costumo dizer é que a vida do diabético, ela é nada mais que uma vida saudável. Sim. Né? A alimentação, Justamente. por exemplo, é uma alimentação saudável. Sim. Fazer atividade física, saudável. É saudável para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Né? Né? A única diferença é que o nosso corpo não produz uma insulina, que hoje e cada vez mais a tecnologia vem nos trazendo melhoras na medicação, né? Para que ela seja mais similar possível com o corpo de uma pessoa aí sim normal. Exatamente. Eu acho que essa é a grande diferença. Não tem, eu falo, não tem estresse. Hoje em dia, principalmente, é muita evolução. E a evolução foi muito rápida, porque eu falo, eu com 31 anos de diabetes, o que eu vi, né, na época que eu era criança, e o que a gente foi vendo até hoje, o que nós temos, é um avanço muito rápido, né? Sim. Foi um avanço muito rápido. Então, assim, eu acho que essa questão de você ter diabetes, principalmente quando se trata de criança, os pais têm que estimular que a pessoa fale, que a criança se abra. Eu sou diabética, eu não tenho vergonha de falar que tem diabetes, né? Porque às vezes acaba sendo uma coisa assim muito em casa, um tabu em casa. E quando isso acaba sendo em casa, isso vai acabar sendo, a criança vai carregar aquilo com ela vai ter vergonha de contar para alguém que ela é diabética, ela vai ter vergonha de falar sobre o assunto, e às vezes pode até acontecer, né? O fato de não comentar com um amiguinho, acabar comendo alguma coisa que não é para comer, para tipo, se eu falar, de repente a pessoa vai achar que eu não sou normal. Você entendeu? Então, assim, na minha época de criança, eu me recordo, eu cheguei a ouvir pessoas perguntando, mas diabetes pega? Ainda tinha esse Meu mito, Deus. né? Uau, né? E assim, tipo, lógico, a pessoa não tinha, né, conhecimento nenhum a respeito da doença, e tinha umas épocas que eu até brincava que aconteceu, já as pessoas perguntavam, eu falava, pega, toma cuidado. Aí depois eu falava, tô brincando, porque senão imagina, né? Eu falava, não pega, explicava, é a questão do pâncreas, eu tomo insulina, não sei o quê, não sei o que. Tomar insulina em público, nunca tive problema, desde 9 anos de idade que eu me aplico, né? E assim, muitas e muitas e muitas vezes estava em restaurantes, estava em viagens, e eu não tenho esse problema das pessoas olharem. Então, muita gente olhava, né? Olhava eu preparando a insulina, tipo, olhava assim, né? Eu nunca vou me esquecer um dia que eu estava numa lanchonete, e um menininho pequeno, ele olhou assim para mim, o que você tá fazendo? Ele perguntou assim, mas assim, sabe, tipo, meu Deus, ela tá fazendo alguma coisa errada. Eu falei, eu vou te explicar o que eu tô fazendo. Eu sou diabética, não sei o que, expliquei para ele que era diabetes, porque era uma criança, eu já era adolescente. Expliquei para ele o que era. Eu falei, eu não produzo a insulina que você produz, então quando você come, você não precisa desse líquidozinho que eu tô injetando, eu preciso, não sei o que. Aí o menininho ficou super assim, sabe, tipo, ufa, não é, né? Então, eu falo assim, tem que lidar com uma coisa normal, porque é uma coisa normal, né? Não tem essa questão, é a injeçãozinha, é a canetinha, tem um monte de gente que olha a caneta, porque eu tenho a injetável, depois a gente comenta aí sobre a inalatória, mas eu tenho a injetável, que eu tenho que tomar, inclusive, 2 vezes por dia, que é a Lantus, né? Que eu tomo de manhã e à noite.
E ela, quando eu preciso tomar em algum lugar, eu tomo. Não tem essa coisa de vou nem ao banheiro, não vou nem ao banheiro. Eu tomo, se eu estiver no restaurante, estiver no braço aqui, ó, dá uma erguidinha aqui, ó, aplica aqui, tá tudo lindo. Não perco nem tempo, sabe? Se alguém quiser olhar, olha. Se alguém não quiser olhar, não olha. Tipo, tá tudo certo. E com a inalatória, eu tô percebendo isso agora também, mas depois que a gente comentar, que as pessoas olham mais ainda com a inalatória do que com a seringa. Eu acho que porque as pessoas hoje já têm essa visão do diabetes, né? Muita gente tem. Então já é uma coisa assim que já é muito comentada, muito vista. Uhum. Então as pessoas já não assustam quando estiver injetando alguma coisa. Eu atualmente nunca mais vi de uns anos para cá uma pessoa olhando assim. Isso foi quando eu era adolescente, né? E acontecia muito, mas isso para mim nunca foi problema. Pelo contrário, eu comentava e ainda ensinava a pessoa o que é que passava. Já aproveitava, né? A sessão Educação em Diabetes. Lógico! Mas você não sabe, perca a oportunidade. Eu vou explicar o que é ser diabética. E em 15 minutos a pessoa já estava lá super batendo papo, né? E achando bacana, né? Que legal! Né? Nossa, sério? Ai, assim. Então, assim, super, super de boa. Acho que não tem que ter estresse nenhum, não. O que você diria, então, para uma criança, para um adolescente recém-diagnosticado? É aquela pessoa que está assim, o mundo caiu na sua cabeça, para as mães, pais, enfim, familiares que falam assim, meu Deus, o que vai ser agora? Eu já falei muito com pais e já falei muito com diabéticos que ficaram diabéticos tipo 2, né? Porque criança, assim, a gente não acaba não tendo um contato direto, às vezes, para falar justamente quando acontece alguma coisa, é com os pais que a gente acaba conversando, né? Então, eu sempre falei, gente, primeira coisa, diabetes não mata. Uma coisa que eu sempre falo muito, porque muita gente já tem isso na cabeça. É diabético, ai meu Deus, diabetes mata. Ai, porque não sei quem morreu de diabetes. Falo, olha, gente, primeira coisa, vocês estão equivocados. Ninguém morre de diabetes. Alguém morre por não cuidar do diabetes, ter uma complicação, e essa complicação pode sim levar a pessoa a óbito. Agora, não venha me dizer que morreu de diabetes, porque não, ninguém morre de diabetes. Fiquei diabetes, descobri. Lógico, estou falando de um coma, né? Sim, situação... a gente tem as complicações agudas. Exatamente, mas estou falando de uma pessoa que não quer. Máximo. Isso, não quer cuidar, porque tem gente que não quer cuidar, que resolve que não quero, não tô afim, não tô afim de virar e parar de comer um doce, não tô afim de... Tem gente que faz isso, infelizmente tem, principalmente quando se trata de tipo 2, né? Porque tipo 2 está habituado a ter uma vida com açúcar, com um monte de coisa, de repente tem que cortar. Então, eu acho muito mais complicado um tipo 2 do que um tipo 1, porque você tem que mudar totalmente a sua vida, coisa que quando você adquire quando criança, já vira uma rotina sua, então já vira uma coisa muito tranquila, uma coisa normal, né? Então, eu converso muito mais até com adultos, com pessoas tipo 2, e falo assim, meu Deus, que diabética, eu descobri que eu tô diabética agora, calma, diabetes não é um bicho de 7 cabeças, não tem nada a ver com o que a gente ouve por aí. O que você precisa saber, tem tratamento, é só você se tratar e nada vai mudar na sua vida. Ponto. Simples. Eu costumo dizer algo similar a isso, que é, se tratado com responsabilidade, a gente faz uma certa amizade com o diabetes. Exato. Não adianta brigar com o diabetes. Diabetes é um inimigo, ser inimigo é um inimigo mortal. Exato. Então, algumas pessoas, quando eu montei o evento aqui em Cascavel, que o evento chama Cascavel Unida pelo Diabetes, algumas pessoas me questionaram sobre isso e falaram assim, mas unida? Tem que ser contra. Daí eu falei, não, gente, pera lá, deixa eu explicar. Não dá para ser contra. É uma condição de vida. Exato. E o que você está dizendo é mais ou menos isso. Não dá para ser contra. Exato. É assumir o diabetes como uma condição de vida. Sim. Vamos ser parceira, isso aí. Não posso tomar Coca-Cola que eu queria tomar agora, ok. Vou de Dolly, ou vou de água, ou vou de sei lá o quê. Não é? Mas adaptações. Pensando no meu bem-estar. Se ficar se colocando no lugar de tadinha de mim, eu sou vítima de tudo isso, não vai levar a lugar nenhum, né? Não, nenhum. Você já teve a gente acaba consolando mesmo. Assim, que entra no... Nunca. E você teve uma família bem legal de suporte mesmo, né? Sim. Nossa, super. Tanto que é o que eu falo, que até comentei também no outro vídeo. Tem a minha irmã gêmea, e todo mundo perguntava qual é a diferença de vocês duas. Eu falava, eu sou diabética, ela não. Aí o povo regalava aquele olho desse tamanho, né?
Uma menina de 5 anos virando e falando, eu sou diabética, ela não. Ai, Normal, né? É uma condição. gente, tá tudo bem. Uhum. Consolei muita gente Sim. que ficava assim, abismado de ver eu tão pequena. Eu até hoje falo, nossa, mas você é muito nova. Eu falo, não, meu amor, eu sou diabética desde criança. Eu falo, não, eu tô velha. Eu falo, já tenho, eu falo, minha diabetes é maior de idade, eu tiro carta, tá tudo Uhum. certo. Então, assim, a gente acaba levando pra brincadeira, a pessoa começa, tipo, a ver que não é aquilo, né? Sim. Porque realmente, às vezes, ela não tem na família ou não conhece ninguém tão próximo, eu acho que é um negócio assim que, meu Deus do céu, é o fim do mundo, acabou. Não acabou nada, gente. Tem que ser numa boa, na light, no zero açúcar e tá tudo certo. E eu queria que você me falasse um pouquinho também para o pessoal sobre a sua gestação, Ah, né? vamos lá. E acho que entra um ponto que muita gente fala assim, e antigamente se falava, né? Mulher diabética não pode ter filho. É, E daí, era. como é que foi esse fantasma aí? E quando você Nunca tentou? tive esse fantasma, porque eu falo, sempre fui muito bem orientada pelos meus médicos, né? Uhum. Então, para começo de conversa, sempre fui muito aberta, sempre tudo que eu quis perguntar, nunca tive vergonha. De questionar o médico, eu posso, dá para fazer isso, não dá, etc. Então, assim, sempre fui muito bem orientada quanto a isso. E sempre soube que eu poderia ter filhos, que isso não seria nenhum problema, desde que eu me Ah, controlasse uhum, durante a gestação. uhum, Porque você não está se preocupando só com você está se preocupando com mais alguém, né? uhum. Então, a responsabilidade é duplicada, né? Vamos dizer assim. Porém, isso nunca foi para mim nenhum, tipo, não vou querer ter filho por causa disso. Demorei para querer ter filho, tanto que eu tive filho agora com 35 anos. Então, assim, mas foi opção minha, do meu marido, opção de vida. Não porque eu era diabética e, né? E acaba que muita gente, quando você me via barriguda, tudo, nossa, mas você é diabética? Só, o que tem? Faz o teste, vê como tá, ponto. Como se eu não Controle. fosse. Controle. Eu Controle acho que é a essa é a palavra. palavra-chave. Controle é a palavra. Então, assim, não mudou a minha vida. Pelo contrário, a minha glicada nunca esteve tão boa quanto na gestação, porque eu falo a responsabilidade duplicada. Então, não vai acontecer algo comigo, pode acontecer alguma coisa com o meu bebê. Então, nesse ponto, eu falo assim, meu médico fala para mim, fala, a tua glicada nunca esteve na vida. Eu cheguei a 5,7 de glicada, Maravilha. Normal. entendeu? Uhum. Na gestação. Quando o normal meu era 5,9, 6, cheguei a 5,7. Então, assim, porque você faz mais testes, né? Você verifica, porque realmente a questão hormonal da mulher varia muito na gestação, principalmente do diabético. Então, o que que acontece? Às vezes, você vê que começa a subir, você vê que começa a descer. Então, você já tem que estar preparado para o antes, Uhum. né? Você não vai deixar subir, deixar descer a glicemia. Então, você tem que fazer um controle mais rígido? Tem mais picadinha, sim, mais sensor, sim, depende de qual método que você estiver utilizando, mas existe a possibilidade, e assim, eu brinco com o meu médico, ele fala assim para mim agora, porque depois que você tem filho, aí que o teu controle não fica em 5,7, volta para 6, por causa de horário de comer, cuidar de bebê, né? Então você acaba dando uma prioridade para a criança. E o meu médico fala para mim: você não vai engravidar de novo? Eu falo, ele, nossa, estava tão perfeito. Ele falou assim, é a glicada dos sonhos. Ele falou assim, você tem noção que é 31 anos de diabetes com 5,7 de glicada, nenhum tipo de sequela, nenhum tipo de problema, nem de visão, nem nada, cicatrização, já fiz cirurgias plásticas, já fiz cirurgia de amígdala, retirada de amígdala, já fiz tudo e mais um pouco que muita gente faz. No entanto, nunca tive problema com nada, cicatrização perfeita. Não tenho problema, não tenho estresse quando a pessoa fala, mas tem problema com isso? Não tem problema. Não tem problema nenhum, posso fazer tudo, o que eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser, porque eu me controlo. Então, a partir do momento que você tem o seu controle, você pode fazer o que você quiser de sua vida quando você quiser. É muito tranquilo. Joia. E a gente vai falar um pouquinho agora do que você faz, do seu uso. Você falou da Lantus, né? Eu sei que você usa também inalatória, que é uma coisa que Isso. muita gente tem me perguntado, então você vai falar aí um Uhum. pouquinho para a gente. Mas Sim. antes da gente começar a falar dessas tecnologias que hoje você usa, eu queria afirmar a questão de que Vamos não lá. é. Vamos voltar para antes, né? Vamos lá. O seu controle,
o seu não ter complicações do diabetes até hoje, né? E se Deus quiser e você continuar controlando, Sim, não vai ter, não né? terei. Então Isso é uma coisa que eu tenho que querer, eu falo. Se você quer, ponto. Exato, Eu te exato. falo. Morrer de diabetes eu não vou, Não vai. gente. Então, Pode veja, ser qualquer coisa, as, menos o tecnolo- diabetes. as tecnologias hoje, elas são ferramentas para você, mas elas não fizeram parte da sua vida durante todo esse Não. tempo. Não, pelo contrário, elas são muito novas, né, Ma? Uhum. É muito atual essa tecnologia que nós temos. Então, assim, sempre foi pontinha de dedo, pico dedo, pega o furinho, o sanguinho, põe na fitinha, mede, vê quanto que tá. Isso acontecia de madrugada, minha mãe fazia isso muitas madrugadas comigo quando eu era criança, me acordava, olha, vou fazer um furinho no seu dedinho. Então, eu meio dormindo, meio acordada, ela ia lá, fazia furinho no meu dedinho, via como estava a minha glicemia e ponto. Insulina, a mesma coisa, sempre foi injetável, a agulha era grandinha assim, não existia agulha pequena, não existia, eram agulhas bem maiores, não tem nem comparação com o que é hoje, né? Hoje tem agulha de 7, de 5 centímetros, a gente tinha agulhinhas bem maiores, e sempre fiz o controle assim. Então, eu falo, ai, nossa, não dói a ponta do seu dedo, porque qualquer pessoa que não é diabética fizer, fica com a pontinha do dedo dolorida, né? Sim. Eu falo, gente, é costume. Então, assim, fazia testes e testes e testes. É necessário o teste? Sim, é necessário o teste. Porque se não fizer, se você for fazer o teste uma vez por dia, ou uma vez a cada 2 dias, você nunca vai conseguir ter um controle ideal, né? Mesmo tipo 2, porque muita gente fala assim, eu faço só de vez em quando. Fala, gente, desculpa, né, a minha intromissão, não sou ninguém para querer palpitar no controle dos outros, mas eu falo para todo mundo, faz o teste, tá na dúvida, faz, tenta ver, linkar a sua alimentação, quando sobe, quando desce, para justamente você vai conhecer o seu corpo, né? E se você der atenção a isso, eu falo, hipoglicemia, hiperglicemia, para mim, assim, eu não preciso do teste. Eu tenho teste, eu tenho sensor, eu uso sensor, mas, assim, não é necessário porque eu já sinto. Você já conhece o seu corpo, né? Mas para isso você tem que dar atenção para isso. Então você tem que ir linkando quanto está a minha glicemia, o que eu estou sentindo, etc. E isso é uma coisa que demanda um pouco de treinamento, né? Então, assim, tem que fazer isso, porque aí depois de um tempo, e não é que você vai deixar de fazer o controle, pelo contrário, você simplesmente confere, né? Porque muitas vezes fala, eu sabia que estava baixando, eu sabia que estava subindo. Você já sabe, né? Então, isso é muito interessante, que você conhece seu próprio corpo. Mas, para isso, a gente realmente precisa fazer o teste. Para isso, a gente precisa fazer o controle, né? Não pode deixar ele de lado, porque, tá ficando muito boa a minha diabetes agora, eu vou deixar de lado. É aí que o negócio desanda. Então, tem que ter sempre, sempre o controle. Tanto do dedinhos ou sensor, a insulina, tomar certinho. Nunca deixei de tomar insulina, nunca esqueci de tomar insulina. Super Sempre, quando eu importante. saio, por mais que eu vá no mercado e voltar, a insulina vai na bolsa, porque você não sabe. Fura um pneu, acontece alguma coisa, né? Tem um imprevisto, precisa socorrer alguém, não sei. Hoje em dia a gente não sabe o que pode acontecer. Então, eu sempre opto por levar. Sempre levo minha canetinha, eu tenho a canetinha, né? Levo a canetinha, levo inalatória, levo o que eu quiser, né? Desde que leve a insulina. Ou no meu caso é o sensor que eu estou usando, mas ainda assim, quando eu saio em viagem, por exemplo, porque pode acontecer falha no sensor, pode acontecer dele não fazer a leitura, e aí você tem que ter o teste. Então, eu sempre tenho o teste, sempre tenho a agulhinha, sempre tenho a fitinha, e sempre. E Eu me sempre fala levo também o na que que vai mala. na emergência de uma hipo, né? Você falou aí de Menina, minha bolsa sempre caneta, tem um insulina, mas e doce. na hipo? O que que tem que ter na bolsa de um diabético? O que que tem na sua cabeceira aí do seu lado? Não, não, e fica na cabeceira mesmo, viu? Eu falo, é tão engraçado, você é diabética, você tem doce, né? Eu sempre tive, sempre doce na bolsa, sempre tive doce. Uma bolacha, um bombom, uma bala. Então, assim, é óbvio que você sempre opta por levar as coisas que você mais gosta, porque numa hora que você pode, que você precisa, você vai querer comer alguma coisa que você curte, né? Então, eu sempre deixo alguma coisinha na minha bolsa. Qualquer pessoa que me encontrar em qualquer lugar e perguntar se eu tenho um doce, eu vou ter. Aí eu falar, nossa, mas ela é diabética, como ela tem um doce na bolsa, né? Já ouvi isso Eu muito. eu preciso ter, já aconteceu, eu saio muito sozinha, eu dirijo sozinha, né? Eu sou advogada, às vezes, agora não tá tendo por conta de pandemia, mas audiências. Já aconteceu muitas vezes eu estar em meio de audiência
começar a sentir, porque atrasa, né? Então, você tá lá para audiência das 11 horas, 2 horas da tarde vai ser a audiência. E aí, como que o diabético faz? Sempre tenho algo salgado, né? Uma bolachinha salgada, porque não necessariamente a glicemia tá tão baixa. Então, aí você, né, dá uma corrigida com uma bolachinha de sal, alguma coisinha assim. Ou, se realmente já caiu muito, é balinha, é chocolatinho, põe na boca e segue a vida. Só parava quando estava dirigindo. Dirigindo nunca fiquei em hipoglicemia para dirigir, né? Então, espera um pouquinho, come um docinho, porque é mais rápido, aí no caso, né? Sempre optei por fazer isso, principalmente quando você está sozinho, mas mais você tem que parar numa pista, alguma coisa, né? Muito raro, viu, Mar? Porque sempre tive muito controle, então, antes de sair de algum lugar, eu Sempre a sempre já prevenção. estava. Prevenção sempre foi tudo na minha vida. Mas aconteceu um episódio ou outro na vida de estar numa estrada, alguma coisa, e você vê que você tá meio. Eu falei, opa! Aí você já encosta, já vê que é, aí já come um docinho, espera uns 15 minutinhos, você já sente, porque na hora o corpo já, né? Dá aquela reanimada, tipo, beleza, aí você toca o barco, exatamente. Sim. Então, já que você falou da inalatória aí, eu queria que você mostrasse pra gente um pouquinho, fizesse uma Nossa, simulação, não precisa usar tá. insulina se não for seu horário. Sim, não, eu tenho até um refil que eu já tomei hoje, ele já tá utilizado, então não vai sair nada, mas eu vou mostrar para Sim, vocês exatamente como funciona, tá? legal. A inalatória, eu comecei a fazer uso dela, deve fazer um pouco mais de um ano, por isso que eu falo que é coisa atual, não é coisa antiga, né? E a inalatória, ela só supre o efeito rápido de insulina. Então, rápido e ultra rápido. Ela não supre efeito de basal. Então, a Lantus continua tomando a injetável todos os dias. Não substitui. Então, O aquela legal pessoa que acha que se for começar com a inalável, então vai se livrar das agulhas, não é Não, bem assim. não é bem assim. Ela ajuda porque eu, no caso, sempre tomo a Lantus pela manhã, que é injetável, não tem jeito, não existe ela inalatória. Quando eu tomo um café da manhã um pouco mais reforçado, alguma coisa assim, eu já tomo a insulina, então seria já a segunda picada. Aí, na hora do almoço, terceira picada, na hora do jantar, quarta picada. Se precisar de alguma correção durante o dia, porque às vezes necessita 5, e a Lantus antes de dormir 6. Então, teoricamente, eu sempre tomei essa média de picadas por dia, 6, tá? Com a inalatória, ela substitui o efeito da rápida e ultra rápida. Então, assim, para café da manhã, almoço, jantar ou até alguma correção, eu posso me utilizar dela, né? Lantus continua injetável. Então, 2 por dia, com certeza, eu tomo, independente do que eu tiver de tecnologia na minha casa, tá? Tem que tomar picadinha. Picadinha é sagrada pro resto da vida. Então, a inalatória, ela vem, o nome dela é a Fresa, só a título de curiosidade para quem quiser saber, conversar com o médico, né? De repente não conhece, nunca ouviu falar. A Fresa é vendida hoje no Brasil, antes ela não era, antes ela só vinha de importação. Ela é vendida no Brasil, rede Drogal, de farmácias, aqui em Piracicaba, acredito que em todos os lugares tenha, porque a rede Drogal é uma rede grande. Não, aqui no sul a gente não tem, eu mesma não conheço, A mas Onofre, acredito, Onofre também nós não temos aqui, mas eu tá, acredito que tem em algumas farmácias, mas eu quero sim, enfatizar isso que você acabou de falar, que quem sim, tiver curiosidade, quem gostar aí do que ela vai mostrar, sim, é importante falar com o médico, não sim, substitua sem falar sem com o seu falar com o médico, médico, de não, jeito com certeza. nenhum. Não! Até porque um dos pontos importantes da inalatória, ela tem um efeito no meu corpo, e já vi outras pessoas que se utilizam dela, ele é mais rápido. Então, se a pessoa não está nem preparada para o uso dela, não sabe, né, como utilizar, não foi orientada pelo médico, nada, de repente cai numa hipoglicemia severa, etc., porque não está nem imaginando, acha que é idêntico à questão da injetável, e não é. Tem corpo que demora um pouco mais para responder, tem corpo que responde muito mais rápido. Então, tudo isso tem que ser de acordo realmente com a orientação médica, né? Mas eu vou mostrar para vocês, porque como eu faço uso, para vocês terem uma ideia do que é para quem nunca viu. Muita gente já deve ter visto, mas para quem nunca viu, e essa é a segunda inalatória que existe, na verdade, né? Já teve há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, uma inalatória que eu também fiz uso, que era um aparelho desse tamanho, para você inalar. Tá? Aí que todo mundo olhava para mim mesmo, né? Tipo, o que é isso? Agora a gente tem isso aqui, ó. Esse daqui é o inalador, tá? Então, o inalador, você abre ele. Aqui você coloca a cápsulazinha, que é com as unidades. Vou mostrar para vocês como que ela vem.
Aqui tem uma 100 que foi a que eu tomei, tá, gente? É isso aqui, ó, esse tamanho, só para vocês terem uma ideia. Então, tem de 8 unidades, tem de 4 unidades, tem de 12 unidades, tá? Tudo de acordo com a quantidade de insulina que a gente toma, né? Então, aí varia os combos que a gente compra, justamente com as unidades que a gente quer. Então, a gente coloca esse refilzinho aqui dentro. Esse aqui já tá usado, tá, gente? Então, não vai sair nada, mas só para demonstrar para vocês. Aí, a gente fecha, faz um tec, ó, tá? Aí, a gente tira a tampinha e a gente vai puxar. Esse puxar, eu, inclusive, por orientação médica, né? Você leva uns 3 segundos para puxar. Eu engulo, porque é um pozinho, né? Não te deixa, tipo, afogar, nada, é bem tranquilo. Mas é um pozinho, então você engole, eu espero mais uns 3 segundos depois que eu solto o ar pela boca, tá? Tomei insulina, tá? Tomada. Aqui, 8 unidades, no caso. Nunca tomo só 8 unidades, então eu tomo 2, 3, 4 desse, né? Quando eu vou almoçar, quando eu vou jantar, para fazer uma reposição, se precisar. Então, é o que eu falo. Tudo isso tem que ver com o médico, porque realmente tem que ser tudo bem calculado, bem feitinho, para você não ter nenhum tipo de prejuízo. Porque uma coisa que pode, para melhorar, né? Pode prejudicar se a gente fizer assim, de pronto, quero fazer, pronto, acabou. Não, pelo amor de Deus. Com o médico certinho. Mas é uma opção ótima de tecnologia hoje, que quebra um galho aí de umas 4, 5 picadas a menos, de repente. Sem dúvida. E a gente vem falando, na verdade, a gente vem vendo na mídia muitas tecnologias que vão só somando, né? Mas uma das coisas é insubstituível, que é a aceitação da pessoa, a forma de lidar com diabetes. Exato. Ali eu não vou falar nem só do diabetes, eu falo qualquer doença crônica. Mas Mas uma coisa que eu acho assim, a partir do momento, não importa a tecnologia que você tenha, você pode ter toda a tecnologia, quem não assume para si mesmo, tipo, eu sou diabética, não vai conseguir controlar nem com a tecnologia que tem, né? Nem com as coisas tops que tiverem. Não, se você é consciente e se você assume o seu estado como sendo diabética, tendo alguns cuidados que tem que realmente ser feitos, você não vai ter estresse nem com a ponta do dedo, nem com a injeção na perna, no braço, na barriga, nem se for inalatória, nem se for o sensor, tipo, não importa o meio, o que importa é o que você aceita de ser diabética. Sou diabética, não tenho problema com isso, me cuido, sabe? Tem gente que olha para mim, nossa, nem parece que é diabética. Eu falo, mas diabetes não é parecer, né? Diabetes não é parecer. Que a pessoa imagina uma pessoa lá acabar, ai, né? Coitada, né? Coitadinha. Não, bem, não tem nada de tadinho, não, tá tudo bem. Eu falo, não se preocupa que a minha primeira cárie foi com 18 anos, então eu tô no lucro. Falo, pensa que não tem seus lucros? Tem seus lucros também, né? Assim. Então, a gente brinca, a gente acaba fazendo uma história para poder mostrar, né, para as pessoas que não tem essa, porque tem gente que te olha e fica impressionado, nossa, você é diabética? Eu sou, porque o que teria que estar, tinha que estar escrito, né, diabética, para achar que eu sou diabética? Não, qualquer pessoa do seu lado pode ser diabética, qualquer pessoa que está olhando na rua pode ser diabética, né, qualquer pessoa em qualquer lugar pode ser diabética. Magro, gordo, baixo, alto, não tem característica, né? Você é diabético? Bom, como qualquer outra pessoa, ou não é. Então, assim, não tem isso. E a partir, eu acho que desse ponto, se as pessoas se conscientizam, né? As pessoas passam essa vibração legal, tipo, tudo bem ser diabético, né? Não aquela coisa de sou coitado e isso muda a vida da pessoa, muda completamente. Você tem que ser feliz, tem que ser muito, muito, muito feliz. O diabético é muito feliz mesmo. A realização total. Eu sou super feliz e também com as pessoas que o diabetes me trouxe. Olha essa oportunidade que a gente está tendo. Né? O que fez a gente se conhecer? Eu adoro a Binha. Tô vendo aqui as mensagens das pessoas falando, a Binha é um exemplo. E eu concordo, a Binha é um exemplo de vida, né? De forma de encarar as coisas de uma maneira super legal, super leve, e tem aí uma vida saudável, exemplar de qualquer pessoa, inclusive não diabética. Exatamente, eu falo, a gente é diet, eu brinco todo mundo, a gente é zero, a gente tá na moda, a gente é totalmente light, tá tudo certo. Não é?
Entre tantos elogios, agradecimentos e beijos aqui que enviaram, uma pessoa que é a Márcia Cardial, ela falou para você contar dos parques do shopping. Eu fiquei curiosa. Parques do shopping. Ai, tem tanta história. É minha mãe que mandou dos Mãe, parques. querida! A Márcia Cardial é minha mãe. É tanta história que tem. Parabéns pela filha maravilhosa que você tem, um exemplo de vida. Foi ela que ensinou muito dessas coisas e quebrou esse tabu em casa, né? Porque eu falo que se não fosse toda essa estrutura, né? Eu falo, aí a gente acaba tendo essa vergonha, esse coisa. Dos parques, do shopping. Mãe, não lembro qual que é essa Márcia, dá uma história. dica aí do que você É quer que muita ela conte. história, gente. Fez 36 anos. É muita coisa. Mas É veja, muita história. uma outra colocação aqui que a Carmen Sanches colocou é que quando ela era adolescente, ela escondia de todo mundo. E eu acho isso uma coisa importante da gente retomar aqui. Exato. Sobre... Eu até na minha experiência, eu sou psicóloga, né? Como todo mundo aqui já sabe, eu sou psicóloga, sou educadora em diabetes. E em alguns momentos, no meu trabalho no hospital como psicóloga, eu me deparei com alguns diabéticos que vinham em uma complicação aguda, grave, internação de UTI por uma cetoacidose, algo assim, justamente porque estava às vezes na casa de amigos e não contou para ninguém e teve um mal-estar, né? Ou porque foi numa festa, ou porque ficou com vergonha de aplicar na frente dos outros. E quanto isso é complicado, né? É muito complicado. A minha mãe até lembrou que ela falou, as crianças que estavam de cadeiras de roda, ela sempre mostrava para mim, ela falava, tá vendo como diabetes não é nada? Isso não te deixa sem você poder fazer as coisas. Você pode fazer tudo. Você brinca, você pula, você corre, né? Então, assim, ela sempre me mostrou justamente que, viu, tá vendo como não tem problema nenhum ser diabético, né? Não que outras coisas tenham, mas facilita a nossa vida. A gente não tem drama, a gente não tem que ter drama, porque tem coisa que realmente impossibilita a pessoa de poder fazer. O diabetes não impossibilita nada. A gente tem possibilidade de fazer o que a gente quiser, é o que eu falei, sempre fiz tudo que eu quis, fiz 2 faculdades, já fiz um intercâmbio, fiquei fora do país, sozinha, sem saber falar a língua, por quase 5 meses. Então, assim, é só a picadinha, é o que ela sempre falou, é só a picadinha. Então, assim, é só isso, nada mais que isso. É a picadinha no dedo, é a picadinha da insulina e você vive normal, você não fica sem poder fazer algo porque você é diabético. Por causa de um doce, não se preocupe, hoje tem doce diet de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é gosto. Então, nem isso é mais motivo para você falar, ai, mas eu não posso isso. Pode tudo, pode o que você quiser. E, na verdade, com contagem de carboidratos, se lidar com responsabilidade, pode tudo. Aí é questão de controle, cuidado e responsabilidade, na minha opinião. Exatamente. Tem um amigo meu, o Orli, ele estava até, eu não sei se o Orli ainda está presente na nossa live, mas ele esteve em algum momento, e ele fala bastante que lidar com diabetes é como um videogame, que você vai passando de fase. Eu acho essa colocação super legal, porque você começa a vida diabética cheia de restrições, é verdade. Exato. Né? Sim. E conforme você vai aprendendo, aceitando, Exatamente. lidando, fazendo contagem de carboidratos, podendo, né, conhecer o seu próprio corpo, como você falou, sinais de hipoglicemia, sinais de hiperglicemia, tudo isso é passar de fase. Né? É passar de fase, é passar de fase. É verdade, é uma ótima colocação a dele, nunca tinha pensado isso. Olha, eu já ganhei a fitinha inteira do videogame, viu, gente? Já passei de todas as fases, eu acredito eu. Olha, então, eu aí, graças a Deus, tenha outras fases para a gente conquistar, porque a vida do diabético também é uma grande conquista, né? Sim, com certeza. Com certeza. E eu queria fazer um joguinho. Sim. Conclua, por favor. Não. Pode falar, Eu queria fazer um joguinho bem rápido de palavras. Eu vou falar algumas palavras e eu quero que você diga a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá? Então, vamos lá. Na vida de diabética. Vamos lá, tem que focar nesse negócio na vida diabética, porque pra mim tudo é tão normal que tá tudo certo. É a mesma coisa, né? Mas foca na vida de diabética, um minuto. Vamos lá. Tá. Fecha as caixinhas, abre a caixinha da vida de diabética. Um arrependimento. Nenhum. Que lindo. Nenhum. Sabe uma coisa que eu falo, mas desculpa te cortar, bem rapidinho. Um ponto importante que eu falo assim, se Deus virasse para mim e falasse assim, você só tem um pedido para fazer na sua vida. Não existe 2, tá? Pensa bem se você vai fazer um pedido. Eu não pediria para não ser diabética. Eu não pediria cura. Eu também não. Não.
eu não pediria. Não acredito, não, eu não pediria. Tem tanta coisa mais importante para eu pedir, mas tanta coisa, entendeu? Que, tipo, para mim, lógico, pai, mãe, né? Meu pai fala, se quiser, podia vir para mim. Eu falei, que vem para você, fique tranquila, já tô acostumada. Imagina eu ser diabético agora que trabalha aqui, né? Não, não tem isso. É de boa, não tem arrependimento nenhum. Nunca aprontei nada sendo diabética, de comer, de fazer, de esconder. Nada. Graças a Deus, nada que venha na minha cabeça. Arrependimento nenhum. Perfeito. E sabe que essa fala sua combina muito comigo também. Eu não escolheria nada diferente disso. Porque é tanta coisa que vem junto de presente, né? Tanta gente que você acaba ajudando, né, Má? Exato, Eu falo, exato. tanta gente que você acaba ajudando numa conversa, numa indicação, numa situação né, uma pessoa está muito aflita, e de repente, se eu não tivesse essa experiência, eu não conseguiria, de repente, ajudar alguém ou conversar com alguém a respeito de algum assunto, né? Então, com a nossa experiência de vida, a gente acaba levando muita coisa boa, e eu sou muito grata a Deus, tenho certeza que é isso que Ele quer mesmo, que a gente consiga ajudar todos os dados que a gente puder. Sim, com certeza. E vamos lá, a próxima palavrinha, então. Aprendizado, um grande aprendizado na vida de diabética. Eu acho que o meu grande aprendizado foi desde pequena mesmo, foi justamente a forma que eu fui educada, a forma que eu nunca fui tabu. Isso, para mim, foi a grande aprendizagem, porque a partir dessa quebra de tabu, né, na questão de ser diabética desde o início, que fez com que minha vida deslanchasse como deslanchou e fez com que eu tivesse a vida que eu tenho hoje, as possibilidades e a tranquilidade, a paz, mesmo sendo diabética, de não ter o estresse por conta disso. Eu acho que lá de pequena da minha criação mesmo, foi o maior aprendizado. Minha mãe caprichou. Joia. E o medo? Medo, na verdade, não vou falar para você que é medo, mas eu falo assim, vou falar uma tristeza, pode ser? Pode ser. Os insumos serem tão caros de tecnológicos, né? Isso é uma coisa que eu falo assim, não falo nem medo, porque se eu não puder usar, eu não vou usar, eu vou usar o outro método. Tudo bem, não tem problema, vou continuar me controlando. Mas isso me entristece, porque eu falo, diabético tinha que ter mais acesso a essas tecnologias, porque tinha que ser para todo mundo, né? Não tinha que ser quando dá, eu tenho um pai que me ajuda, entendeu? Mas se você for depender do seu salário para você poder gastar com as coisas tudo de última tecnologia, é muito difícil, né? É muito complicado, não dá para comprar sempre, não dá para fazer sempre, porque é pesado. Então, isso eu não falo nem que é um medo, é uma tristeza. Eu queria muito que fosse muito acessível, porque tinha que ser, né? É uma coisa para um bem maior, não é simplesmente uma questão financeira, é uma questão de bem-estar e das pessoas poderem usufruir disso. Então, eu acho que isso, para mim, é uma tristeza. Quando eu penso em diabetes, eu falo, até a parte de alimentação também, né? Que tem muita coisa que é muito mais cara. Então, às vezes, você acaba não compra, porque, nossa, um pedacinho de bolo é tanto do diet, o normal é tanto. Você fala, meu salário é igual, gente, de vocês, por que que o meu é mais caro? É adoçante. Mas aí vocês têm que dar um jeito aí para poder resolver isso, porque a gente não tem culpa e acaba muita gente sendo privada por causa dessas situações mesmo, né? Sim, é verdade. E aí eu imagino que são várias, mas tenta me dizer uma, pelo menos como principal, vitória. Minha filha. Acho que é uma demonstração aí, uma prova de que não nos impede de nada, não é porque sou diabética. Eu tenho uma filha, não é diabética, fez o teste as primeiras 24 horas, ficou fazendo o testinho no pezinho dela para medir glicemia, tudo porque tem que fazer, né? E por conta de eu ser diabética, a gente ficou até um dia a mais no hospital, foi cesárea, então não foi nem parto normal. Então, assim, não foi por causa da diabetes, eu tive uma hemorragia na cesárea, tudo. Então, teve um monte de detalhes, mas nada por causa da diabetes, pelo contrário, como eu sou, inclusive, deixa eu contar para vocês na hora do parto, vocês me desculpem, eu vou ter que falar para vocês. Por favor. O meu endócrino, ele falava assim para mim, esse é o meu endócrino, tá, gente? Eu não tô falando que todas as mães e todas as mulheres seriam dessa forma. O meu endócrino falava assim, eu falei, eu quero saber o parto perfeito, quanto eu tenho que estar de glicemia. Eu quero saber o parto perfeito, eu falo para ele. Ele 110 a 130.
110 a 130. Tá bom. O que eu fiz? Fiquei medindo, antes de ir para fazer o parto. Tudo. Gente, na hora que eu tive minha filha, eu medi a glicemia, depois que ela deu o grito dela, que ela chegou, aquela alegria toda. Eu medi, eu estava com 120 de glicemia. Que perfeito. Sabe, sim. Sabe que aquilo soa lindo para você olhar assim e falar, vou contar pro meu médico que eu tive meu parto com 120 de glicemia, tipo, ai, então assim, é uma coisa que você fala, meu, foi perfeito, foi do jeito que eu quis, porque se você quer, dá para ser, porque é só você medir, né? Então é uma coisa que dependeu de mim, sim, depende de mim, porque não depende do médico que tá lá, não depende da enfermeira que tá lá, não depende de você. Se você não se controlar, a enfermeira e médico não vai nem saber te controlar. Porque, na verdade, eu ensinei os médicos antes de ir para o parto como que era ser diabética. Então, conversei com o médico que ia fazer o parto, expliquei para ele, falei, a minha glicemia tem que estar de tanto a tanto, então eu vou medindo, eu vou fazendo, não sei o quê, fiz antes, tomei anestesia, vai medindo, e foi assim, desde o começo até depois que a Maria nasceu, foi minha glicemia assim, foi a 120, foi uma vitória que eu fico super orgulhosa, eu falo, ai, foi tudo perfeito, do jeito que tinha que ser. E você conquistou isso, né? Você fez isso acontecer, né? Sim, então, sim. de novo, a depende da gente. responsabilidade, se apropriar, aceitar e buscar o melhor caminho. Exato. Porque ter um bebê estando numa hipoglicemia é perigoso para o bebê, né? Então, assim, existem muitos poréns aí que acabam sendo super, super sérios, mas que só depende do seu controle. Se você controlar, você não tem problema nenhum. Eu não tive, minha filha não teve. Então, isso é muito importante. A gente consegue controlar e consegue fazer, dá tudo certinho. Você não vai, obrigatoriamente, é porque você é diabética, você pode ter problema no parto, você pode ter problema com a criança. Não, você só vai ter problema se você não controlar. Se você controlar, você não vai ter problema nenhum. Eu posso falar porque comigo foi assim, do começo ao fim, e minha cicatrização, da minha cesárea, tudo maravilhoso. Não tem nada para que desabone, não. Legal. A Carmen ele fala também, só colocando mais uma fala, que ela fala hoje, ela que já teve uma adolescência escondida, né, em relação ao diabetes, hoje ela fala para os pais diabéticos procurarem ajuda de psicólogos, né? E eu queria falar uma falazinha sobre isso, usando a Binha como exemplo, né? O quanto é importante não se sentir diminuída, vítima da situação, diferente do restante da família. Não, é lidar com isso de forma madura, tranquila, responsável. Se precisar da busca de um profissional, um psicólogo, vai sempre ajudar, né? Mas um paciente diabético, uma criança diabética, adolescente, adulto, seja lá qual for a idade, não tem que ser super protegido, não tem que ser criado numa redoma de vidro, porque isso só vai prejudicar, né? Então, sua mãe te mostrava a realidade. Tem que lidar com a realidade, você tem que lidar com a realidade, qualquer que seja ela. Diabetes não é diferente, então tem que sim, tem que falar, tem que fazer tudo isso, tem que comentar. Todo mundo, muita gente sabe que eu sou diabética, muita gente, porque eu sempre fiz questão de comentar, de falar. Então, eu acho que isso é legal, Você ensina pessoas. Você vai ver na carinha de cada um quando vai descobrindo o que é diabetes, né? Com certeza. É muito legal ver isso, né? Ver a diferença que a gente pode fazer, inclusive nesse momento em que a gente está fazendo essa live, com o canal mesmo, levando, né, experiências, levando casos para as pessoas vão vendo que sim, é possível, né? Tanto tempo aí de diabetes sem drama, normal, feliz, sem com a sua drama, filha maravilhosa do seu lado. Graças a Deus, maravilhosa. E eu tive, inclusive, pré-eclâmpsia, que não teve nada a ver com diabetes. Eu fiquei 16 dias internada. E engraçado que eu falava assim, o pessoal do hospital mesmo virava para mim, a gente precisa ver, né, tua diabetes. Eu falava, não, tá bom, pode ver, mas se você quiser eu vou anotando aqui cada 15 minutos quanto tá a minha glicemia. Então as enfermeiras passavam lá e aí uma sabia, a outra ia contando para outra, que eu conheci todos os turnos, os plantões, né, pelo tempo que eu fiquei internada. E nada a ver com diabetes, entendeu? Tipo, o pessoal falava, ela é diabética, mas não é porque ela é diabética, ela tá internada, é porque ela tá com pré-eclâmpsia. Eu falava, como um monte de mães tem, né? Mas não tem nada a ver, não é porque eu sou diabética, eu fiquei com pré-eclâmpsia também. Uma coisa nunca foi linkada à outra, pelo contrário. No hospital, eu acabei sendo, tipo, uma referência no período que eu tava lá, que muita gente ia me questionar, como você consegue ter um controle tão legal? Como que você consegue fazer assim, tão, né?
E eu falo, aí você passa experiências até para os profissionais da saúde, que é super legal, porque se tiver uma outra diabética lá, sabe como tratar também, né? E que é Porque, possível, né? assim, exatamente. E mostra, né, que, tipo, você não tem problema porque você é diabética, né? Tipo, porque é mãe diabética. A maioria achava que eu estava lá por causa disso. Quando eu descobria que não era, iam lá conversar, bater papo para saber. Eu, mas como que você faz? Aí você troca ideia, explica tudo como que é, e aí todo mundo vê como é normal. Aí que eu falo que você mostra como é normal, né? Você mostra para todo mundo. Binha, muito obrigada. Nossa, a gente passou aqui 1 hora conversando. O papo Ai, passa super delícia. rápido. É uma delícia Pô, falar com você. É uma delícia saber um pouco mais da tua vida, do teu exemplo de vida, né? Eu eu que acho que agradeço. você realmente transmite coisas boas, não só nos teus ensinamentos, mas na tua energia, na tua forma de encarar as coisas. Parabéns por essa família que você tem. Eu também tive a Obrigada. sorte de ter uma família muito legal, que sempre me ajudou, me deu todo o respaldo. E eu sei que isso faz diferença. Peço para as Com certeza. pessoas que sentem que não tem esse apoio, mas que busquem. Às vezes não tem no familiar de Busquem. sangue, mas tem em algum Exato. amigo, tem em alguém Sempre tem diabético que está alguém que sempre, dá para sempre tem contar, alguém sempre. diabético na internet É só disposto a ajudar. procurar. Acha a gente no Face, né, Má? Isso, Face, Chama Instagram, a gente canal, ajuda, chama, a tá gente tudo está certo. super disposta a ajudar. Não se sintam sozinhos nessa caminhada, Nunca, nunca, porque é uma nunca. caminhada que pode ser mais leve. Pode e sempre será desde que a gente queira. Exatamente. Então, Binha, muito obrigada de novo pela tua Obrigada a participação. você, Que a gente tenha outros Má. bate-papos, outras coisas, falasse essa coisa boa do diabetes, né? Que é essas amizades que a gente cria. Com certeza. E um beijo grande, um beijo para todo mundo que participou. Eu não consegui ali respondendo todo mundo, mas obrigada pela participação de todo mundo. Eu Um beijo agradeço grande também. e acho que é isso. Binha, quer deixar mais algum recado? Quer falar Eu alguma quero coisa? agradecer a oportunidade, quero mandar um beijo para todo mundo que nos assistiu. Se precisar de alguma coisa, sério, escreve no nosso Face, no canal da Má. A gente sempre está em contato, o que precisar, quer tirar uma dúvida, não está se sentindo bem com a questão de ser diabético, de repente o fato de só bater um papo com alguém, né, às vezes já abre uma luz aí no caminho para tanta gente. Eu acho que a gente está aqui para isso mesmo. Então, não tem que ter vergonha, tem que ir firme, tem que ir forte, não nos impede de nada mesmo. Eu tenho 1 milhão de relatos, a gente passaria aqui 24 horas conversando se for com todos, né, Má? Sim. Mas eu agradeço mesmo, porque eu acho que é muito importante que todo mundo saiba disso. E quanto mais a gente conseguir divulgar, melhor. E espero que todo mundo tenha uma ótima noite. E eu sempre deixo o meu beijo diet. É o beijo Um dice para beijo todo grande. mundo. E reforçando, nos procurem lá no Instagram, então, eu e a Binha, né? Eu tenho tanto o Marina Magno Machado, que é o meu pessoal, quanto o Diabetes Nosso Normal. O canal do YouTube Diabetes Nosso Normal também, que tá lá seguindo, colocando vídeos semanais. A Binha já é o segundo vídeo dela, né? E E, vamos aparecer com mais se Deus experiências, quiser. mais coisas, mais transmissões positivas, né? Levar essa energia positiva para as pessoas. E Com contem com a certeza. gente. E eu vou compartilhar com a Binha esse beijo diet. Então, Eba! Beijo um dice para beijo todo mundo grande, hoje, gente. hein? Tchau, Todo mundo tchau. zero açúcar. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, 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 boa noite. Então, eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Acho que quanto mais a gente ampliar aí essas informações, compartilhar com as pessoas melhor. Se precisar de alguma coisa, pode me chamar no meu Face, chama a Má. A gente sempre está aí para poder ajudar sempre que vocês precisarem de alguma coisa, tá? Eu sou a Binha Prado, tenho 31 anos de diabetes, sou advogada. E você, quem é?